Qual é o mais fácil? Ser teólogo ou ser discípulo de Cristo Jesus? Provavelmente você pode ter feito essa pergunta e muitas das vezes há uma grande maioria que pensa que imediatamente o mais difícil é ser teólogo, pois envolve sacrifícios para estudar de uma maneira árdua, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa. E isso fica evidente que ele é mais difícil ser teólogo, não é? Alguns podem pensar assim, mas eu quero contar para você, quero trazer para você que isso não é verdade. O mais difícil não é ser teólogo. O mais difícil é ser discípulo de Cristo. Ser teólogo é uma coisa muito fácil. É uma coisa fácil demais. É uma coisa que não exige muito, a não ser que a pessoa tenha concluído o ensino médio e que tenha interesse em fazer uma graduação, uma faculdade em teologia. Uma vez que esta pessoa faz uma faculdade, uma graduação, nesse caso é bacharelado em teologia, como uma graduação igual às demais, no final, seja de 3 anos ou seja de 4 anos, ele vai sair com diploma nas mãos, o que vai lhe dar o título de bacharelado em teologia. Aí ele já é reconhecido como um teólogo, entende? Para ser teólogo, não exige que o indivíduo tenha fé. Não é necessário que ele acredite em Deus. Não é obrigatório que ele acredite na Bíblia como a santa palavra de Deus. Por esse motivo, ser teólogo é coisa fácil. E existem muitos que são teólogos, estão como pastores, ocupando cargos de ministros do Evangelho, sendo remunerado para isso, e, portanto, no seu íntimo não é discípulo de Cristo Jesus. Como assim? Você pode me perguntar. Pode de fato parecer ser espantoso, mas para ser discípulo de Cristo, a primeira prerrogativa é que o indivíduo tem que crer em Cristo Jesus e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, e crer nos seus ensinos. Crer na palavra, nas Sagradas Escrituras como a santa palavra de Deus. Crer em Deus, crer em tudo que estiver nas Sagradas Escrituras, concernente às orientações e revelações por parte de Deus, por meio dos seus homens que foram inspirados, sejam profetas, sejam apóstolos, sejam escritores. É necessário que para ser discípulo, o indivíduo creia. Escolha crer, acreditar. Uma vez que o indivíduo tem que crer que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido que veio para nos dar vida e vida em abundância, que é o caminho, a verdade e a vida, como diz as Escrituras, que seguindo suas orientações, é certo que nós iremos alcançar a vida eterna. Percebe? É necessário que o indivíduo creia. Esse indivíduo ele não precisa passar por uma faculdade. Ele não precisa ser estudioso. Ele pode ser até analfabeto, não tem nenhum problema. Até mesmo porque, segundo a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe, é necessário que para ser discípulo de Cristo o indivíduo tenha fé. Para ser discípulo, não exige que o indivíduo tenha fé. Não precisa ter fé para ser teólogo. Não precisa. Mas para ser cristão, precisa ter fé. E diante disso, existe um grande problema. E aí é onde é que a gente vê em nossas igrejas. Muitas das vezes, a gente pode perceber que existem mais pastores céticos, intelectuais, sim. Inteligentes, sim. Mas muitas das vezes, incrédulos. E por ser incrédulos, você não vê a manifestação do poder de Deus por meio da fé do mesmo, porque o mesmo não tem fé. E aí você, e agora? Isso é possível? Infelizmente é. Isso é possível. Eu
já conheci e conheço alguns amigos pastores que chegaram a dizer para mim, como amigo, não vou dizer o nome, que às vezes se indagava se realmente Deus existia, porque não acreditava, não. Outro chegou a dizer que acreditava em Deus, mas não acreditava nos milagres, que os milagres poderiam ocorrer hoje. Ou seja, aquela passagem bíblica que está registrada no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que é uma passagem que eu mais amo, é uma das passagens que eu mais amo, que diz assim: "E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados." Observe que no versículo 17, precisamente, o Senhor Jesus, é a palavra de Cristo Jesus, ele faz uma promessa condicionada. A promessa condicionada é em relação aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em outras versões, hão de acompanhar aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios. A gente sabe que expelir demônios, falar em novas línguas, pôr as mãos sobre os enfermos e estes curar, serem curados, isto é proporcional segundo a necessidade. Você não vai dar ordem para que saia um espírito maligno, você que é discípulo de Cristo, se não existe nenhum demônio para sair. Você não pode orar pedindo a cura a alguém que está saudável, não é verdade? Isto é segundo a necessidade. Porém, teólogos, pastores, amigos meus, já me confessaram que não acredita nos milagres hoje. Só acredita no poder da medicina. E eu estou falando agora de pastores que são guias. Homens que pregam de maneira maravilhosa, mas que no fundo não crê. Veja, muitas das vezes você pode estar sendo guiado, orientado por um pastor que no fundo ele é um incrédulo. Agora, veja o problema. Um homem é teólogo, fala bem, discursa bem, mas no seu íntimo não acredita. Então não tem um Espírito de Deus. Não tem um espírito de fé que possa contagiar as suas ovelhas. E aí você vai ver que o ministério de um pastor assim será um ministério capenga, sem unção, sem ousadia no Espírito Santo, porque ele não acredita. Você só pode expressar o que você acredita. Se o indivíduo não acredita em cura, ele jamais vai pregar sobre a cura divina. Jamais vai pregar sobre o poderoso nome de Jesus, que cura, que liberta, que salva, com ousadia do Espírito, porque ele não crê exatamente assim. E aí vem a pergunta: então se ele não acredita, por que ele está? Muitos pastores, te respondo, estão nos cargos de pastores simplesmente por conta dos seus salários. Não é por conta de sua fé. É por conta de sua estabilidade financeira. E você não se espante. Afinal, nós já estamos vivendo nos últimos dias. É verdade que todas as ovelhas que colaboram com a obra do Senhor através de seus dízimos e suas ofertas deveriam serem mais respeitadas. Mas infelizmente, existem dois tipos de igreja. A igreja congregação, o qual verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo vivo, são compostas de gente e pessoas. E existe a igreja administrativa comandada por homens, que de fato, no íntimo, o cabeça não é Cristo. No íntimo, são hipócritas. No íntimo, dizem, mas não fazem. E exigem que os membros façam o que eles mesmos não fazem. É de doer o coração, verdade, mas isso é uma realidade e você não pode negar. E você também não pode esconder. E você também não pode fugir disso. Aí vem a pergunta, sim, mas qual é
a moral da mensagem para a minha edificação? A moral da mensagem é que, primeiro, você deve buscar dia a dia crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus através da sua comunhão e do seu estudo diário da palavra de Deus. Da sua comunhão é através das suas orações, dos seus momentos íntimos com Deus, ou mesmo coletivo, mas que você tenha intimidade com Deus. Se você não tiver, você tem que desenvolver. Fique mais próximo de pessoas, homens e mulheres de fé, que não fale de maneira tão pessimista, mas que fale com o coração as palavras de Deus, crente, não incrédulo. Não se agarre nos homens que se apresentam como apóstolos, profetas, pastores, ungidos, mas na prática não demonstram isso, porque isso vai decepcionar o seu coração. Deus tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne. E sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E ao derramar seu Espírito sobre toda a carne, a gente entende que todos aqueles que têm buscado dia a dia por justiça, por verdade, aquele que tem sede de Deus, Deus vai fazer com que ele não fique na escuridão, não permaneça no erro. Por isso, ser teólogo, ele é uma coisa mais fácil, porque ele não tem no íntimo esse compromisso. Ser discípulo tem que ter esse compromisso. Então veja bem, se você quiser fazer teologia como eu fiz, é algo bom, mas saiba que tem muitos que entram para fazer teologia e desestabiliza toda a fé que tinha antes em Deus, até mesmo em Deus, por conta da incredulidade dos seus professores. Aí vai depender da faculdade, do professor, porque tem teólogo, tem professor que é ateu. Tem teólogo que é ateu. É inadmissível existir um discípulo de Cristo, um cristão ateu. Mas é admissível ter teólogo e professor ateu. Sabia disso? Se você não sabia, então você fique sabendo. E saiba que você é uma pessoa felizada. Se você é uma pessoa que terminou seu ensino médio, é uma pessoa felizada, uma pessoa bem-aventurada. Se você é uma pessoa que terminou alguma graduação, você é uma pessoa bem-aventurada. Se você não estudou nada, eu quero dizer a você que você é uma pessoa bem-aventurada se você crê em Jesus. Se você crê em sua palavra, na sinceridade do seu coração. Porque está escrito: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Percebe? As bênçãos de Deus é para todos que leem, que ouvem. Se você não sabe ler, mas você ouve a palavra de Deus e crê, bem-aventurado você é. Bem-aventurado é o crente, não é o incrédulo. Então, se o incrédulo, ele for uma pessoa extremamente estudiosa, inclusive da Bíblia, mas se ele não acredita em nada que está escrito na Bíblia, como a palavra de Deus, então não serviu de nada e não serve de nada o conhecimento dele. Por isso, alegre-se no Senhor, você que é discípulo, você que muitas das vezes se julga como uma pessoa indigna, porque você mal sabe falar corretamente, mal sabe se expressar, embora você gostaria de falar da palavra de Deus no altar, mas você reconhece a sua limitação. E muitas das vezes tem vergonha até mesmo de fazer um pedido de oração na sua congregação, ou orar pela coletividade, pelo coletivo, na igreja. Saiba que você necessita apenas ser sincero para com Deus. Porque a sabedoria que Deus dá, é Deus que dá e vem do alto, não vem da terra. Você pode ser uma pessoa mais sábia do que uma pessoa
que fez teologia ou fez doutorado em teologia. Porque muitos homens não vivem da palavra de Deus. Vivem apenas da conveniência, apenas para manter a sua estabilidade financeira. Você não. Você que está na presença do Senhor com a sua vida no altar, você está por amor. Você está por fé. Então, que você cresça a cada dia de fé em fé no poderoso nome de Jesus. Que você tenha orgulho santo de ser discípulo de Cristo Jesus. Se você tiver acesso a materiais teológicos para engrandecimento e enriquecimento do seu conhecimento intelectual e espiritual, bem-aventurado você é, feliz você é. Mas se não tiver, olhe, tudo o que você precisa está aqui. Você está vendo esses livros atrás de mim? Tem vários dicionários. São vários livros, várias bíblias aqui, ó, versões de bíblias. Mas tudo que o homem precisa, que um discípulo de Cristo precisa, tudo está aqui. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Se você exercer a sua fé aqui, é o suficiente para você ser um missionário poderoso, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Pois muitos que já estudaram tais livros hoje, alguns estão fora da igreja e outros estão dentro da igreja perdidos. Não seja como estes, cheio de conhecimento, mas cheio de incredulidade. Tenha muito conhecimento de Deus, mas proporcional conhecimento tenha mais e mais fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. É fácil ser discípulo de Cristo? Sim, é fácil ser discípulo de Cristo. Mas mais fácil é ser teólogo, porque você não precisa crer, certo? Então, seja abençoado você, como discípulo de Cristo, como uma pessoa crente, que o Espírito Santo aumente cada dia mais a sua fé e que você cresça de fé em fé em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.